Feche os seus olhos, querido. Pai amado, nós te louvamos porque na cruz do Calvário o Senhor garantiu vida para cada um de nós aqui. E tudo que nós queremos hoje, de fato, é apresentar a nossa vida, o nosso coração, tudo que nós entendemos e compreendemos, toda a razão que temos, mas toda a emoção que temos, colocar em cima da tua mesa e oferecer a adoração genuína. Nós te louvamos porque já celebramos a ceia, te louvamos porque já voltamos a Jerusalém e já lembramos do sacrifício na cruz do Calvário. Mas nós queremos levantar as nossas vozes para declarar que o Senhor é nosso Deus eterno, é o nosso Deus supremo. O Senhor é aquele que vem e faz toda a diferença. O Senhor é aquele que vem e repara tudo que nós temos, tudo que nós somos. O Senhor é quem cuida da nossa família. E o Senhor é que nos dá a possibilidade de amar verdadeiramente. Se temos algum sentimento nobre, bom dentro de nosso coração, se podemos oferecer uma adoração no teu altar, é porque o Senhor proporcionou isso. Sem ti nós não somos nada, mas nós te louvamos, Pai, porque o Senhor se importou conosco e nos capacitou. E nós queremos sim te adorar de coração, de todo o coração. Nós te louvamos, nós declaramos que te amamos, declaramos que te amamos e declaramos que te amamos, Pai. E fazemos isso no nome precioso de Jesus. Oh Espírito Santo, vem tomar conta do nosso coração. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Aleluia, Senhor. Jesus, Filho de Deus. Espírito Santo. Jesus, Filho de Deus. Você pode adorar o Senhor com palmas e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém. Não senta ainda não. Tem alguém da sua família aqui? Sua esposa, seus filhos estão aqui? Seus pais estão aqui? Tem irmão aqui? Irmão de sangue, aquele sangue que vem ali, né? Da sua família e do seu sobrenome. Porque irmão de sangue somos todos. Somos irmãos lavados, remidos no sangue de Jesus. Mas eu quero saber o teu sobrenome. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Ah, tem. Então eu quero que você vai abraçar. E você vai beijar as pessoas da sua casa agora. Faz isso. Seus filhos, sua esposa, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Mas é beijar mesmo. Aleluia. Amém. Quem é que está solitário? Fala, pastor, não pude abraçar e beijar ninguém, levanta a mão. Ah, tem aí os solitários, né? Que estão hoje solos, no sobrenome pelo menos. Agora os irmãos do sangue de Jesus. Ô, meu irmão, vem aqui. Agora aqueles que estão no sangue de Jesus. Dá um abraço no teu irmão no sangue de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Agora que você já abraçou e beijou bastante, pode sentar. Vamos conversar um pouco. Queridos, se tem um conceito, um princípio na Bíblia Sagrada que temos que levar muito em consideração, é o princípio e o conceito do cuidado. Na nossa igreja nós temos pregado, nós temos ensinado, nós levamos isso para os nossos cursos, o CFI,
o nosso curso de treinamento, de capacitação de obreiros, de servos, essa igreja, ele está todo imergido num princípio que é o princípio do cuidar. Cuidar é um dos verbos que nós falamos, que nós pregamos, que nós ensinamos nessa igreja. Isso é fundamental. E nós cuidamos através dos nossos relacionamentos discipuladores. Nós cuidamos através da mão estendida para cumprir uma ordenança que é a ordenança do ID. Mas hoje eu trouxe um princípio que é fundamental, e qualquer pessoa que não esteja cumprindo, ou que tenha alguma dificuldade hoje, por alguma razão, algum empecilho que impede você de cumprir o mandamento, o ensinamento bíblico de cuidado das suas casas, não tem a menor possibilidade de cumprir qualquer outro, de participar de qualquer outro projeto de cuidar de pessoas. Tem um texto na palavra de Deus, e eu quero trabalhar em cima desse texto hoje, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Abre aí na sua Bíblia. 1 Timóteo 5, 8. E ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, aqueles da sua casa, principalmente os da sua família, essa pessoa negou a fé e é pior do que qualquer infiel, qualquer ímpio. Se você não cuida dos da sua casa, você é pior do que qualquer infiel. Querido, nós temos um texto aqui muito especial de um homem extraordinário chamado Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e esse texto está na carta de Timóteo. Ele escreve a um jovem pastor, ele está dando conselhos a um pastor, ele está falando com um ministro da casa de Deus. Portanto, as palavras do apóstolo Paulo são inspiradas por Deus, mas ela vem com um referencial para ele em tudo que ele ia fazer, e qualquer sucesso que ele podia ter na vida dele, ele dependia desse princípio. Está aqui. Paulo ele é incisivo quando ele trata com Timóteo a maneira como ele devia se preocupar, sim, com os da sua casa. E essa preocupação com aqueles da sua casa, nós vamos ver na vida de Jesus, nós vamos ver na preocupação dele com a sua mãe, quando ele está ali, a morte, ele está preocupado, ele vai pedir auxílio a um primo, João, para que cuide da mãe dele. Nós vamos ver Jesus expulsando demônios de um homem ali, Marcos capítulo 5, e esse homem que foi transformado, liberto por Jesus, imediatamente faz uma proposta para Jesus, e ele fala para Jesus assim: aonde você for eu vou virar um desses aí que anda contigo. Se eu for viajar para lá, para a direita, eu vou com o senhor. Se eu for para a esquerda, eu vou. E Jesus falou: não. Antes, você vai voltar. E você vai compartilhar o que aconteceu com você, a transformação, a metanoia, a mudança de atitude, de coração, de mente, a nova vida, a novidade de vida que você está vivendo agora. Você vai voltar e você vai compartilhar com aqueles da sua casa. Tem um princípio, tem um ensinamento tremendo da parte do nosso Deus, a Bíblia Sagrada, com relação a esse tempo, a maneira como eu devo olhar para aqueles que vivem na minha casa. O mandamento diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos falar comigo? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois de amar a Deus sobre todas as coisas, eu amo E quem é o próximo mais próximo? Por onde eu começo a seguir o mandamento do amar ao próximo como a mim mesmo? Senão com as pessoas que estão ao meu lado, dentro da minha própria casa, embaixo do meu teto, são aquele próximo. E se eu não tenho alguma coisa para compartilhar e amor para oferecer para essas pessoas, eu não tenho esse sentimento para oferecer para mais ninguém. Eu não posso sair para ir pelo mundo amando as pessoas, cuidando das pessoas,
se eu não me importo com aqueles que estão na minha casa? Então nós vemos a palavra trazer um ensinamento, um princípio, um mandamento, e fazer isso de uma forma tão especial. Querido, não há nenhum peso nisso. Não há nenhuma tarefa impossível aqui. Amar é uma condição, é uma escolha, é uma decisão que eu tenho. Eu posso até não ser compreendido, às vezes dentro da minha casa. Quantos casais, quantos casamentos foram quebrados? Posso não ser compreendido, mas jamais eu teria uma justificativa para Deus, para dizer alguma coisa, porque eu não amei e porque eu não cuidei das pessoas que estavam na minha casa vivendo comigo. Tem 3 áreas de cuidado que nós precisamos compartilhar com a nossa família. A primeira que eu quero citar aqui é o cuidado material. Cuidado com a manutenção, o sustento das coisas básicas, como roupas, alimentos e situações e necessidades materiais que essa pessoa tem. Um medicamento, qualquer coisa, é básico, é um cuidado ali com relação à matéria. Necessidades primárias. Se os meus filhos, a minha esposa, se os meus pais, se os meus irmãos têm necessidades materiais e eu tenho como ajudar e eu não o faço, tem alguma coisa errada comigo. Eu perdi um princípio muito prático, muito simples. Cuidado material. Um outro cuidado que eu posso e devo também oferecer à minha família é o cuidado emocional. Esse diz respeito ao afeto que nós precisamos dispensar àqueles que Deus deu para que nós pudéssemos amar a nossa própria família. As necessidades emocionais. Como é difícil você estar perto de pessoas que elas não sabem expressar os sentimentos, as emoções. Como é difícil crescer numa casa onde os pais não eram capazes ou foram capazes de olhar nos olhos de uma criança e dizer: eu te amo, você é especial. Porque isso faz qualquer pessoa crescer com saúde emocional. O amor, ele mexe, ele estrutura. Talvez colocar os seus filhos na melhor escola que a cidade tem, aquela que é a mais cara, aquela que pouquíssimas famílias têm condição de colocar os seus filhos lá. Quem sabe você conseguiu, mas você não transforma, não marca, não abençoa a vida do seu filho com a melhor escola. Você abençoa a vida dos seus filhos com uma palavrinha pequena, mas sincera, vinda do coração, olhando nos olhos, abraçando, beijando, tocando. Você transforma esse ser humano em alguém que tem realmente um diferencial de Deus na vida dele. Tudo mais. De repente você não tem a menor condição de colocar os seus filhos, ou quem sabe você que já criou os seus filhos, não teve a menor condição de colocar os seus filhos na escola mais cara. Mas não faltou nada para o seu filho, porque você deu a ele todo o amor que tinha no seu coração. Cuidado emocional, que supre toda e qualquer carência. Cuidado com os filhos, cuidado com os cônjuges. 1 Coríntios 7, versículo 5 diz: o marido entregue à mulher a devida benevolência. Olha como se vive num relacionamento. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais. Uma maneira de demonstrarmos cuidado emocional para com as pessoas que amamos é nos dirigirmos a eles sempre com palavras agradáveis. Olha o que diz Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado, para que saibam como responder a cada uma delas. Aquilo que você fala. Há um texto que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais próximo eu viver de Deus, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais coisas maravilhosas eu tenho para falar. Quanto mais distante de Deus,
mais o meu coração e a minha mente vai se apagando. E eu começo a oferecer palavras de legalismo, de razão, palavras duras, palavras corretivas. E algumas pessoas são tão preocupadas em corrigir, em apontar o erro, e esquecem de equilibrar, porque isso também é importante. Denunciar o pecado é tão importante, mas denunciar o pecado sem amor, que seja para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, não vale de nada. Vem como uma pedrada. Quem já levou uma pedrada aqui, levanta a mão. Quando eu era criança, eu brincava de guerra de mamona. Quem já fez isso, levanta a mão. Tem uns aí que não sabem nem o que é mamona. Não é o Mamonas Assassinas, não. E um dia, uma daquelas mamonas mais bitelas, é assim que você chamava, as grandes, veio no meu olho. Queridos, às vezes as palavras são como mamonas, bitelas, que vêm no seu olho, ao invés de atingir o teu coração. E às vezes palavras duras, verdadeiras, denúncia do pecado na sua vida, vem com tanta graça, mas com tanta graça, que gera uma mudança, uma transformação extraordinária. Você é tão motivado, quando o seu pecado é denunciado com amor, a se levantar e a mudar de atitude. Agora, o legalismo não faz isso. O legalismo faz com que você continue escravo daquele pecado. Faz com que você não veja uma luz no fim do túnel, uma razão para você viver diferente. Mas a graça, sim, essa constrange a gente. O amor de Deus constrange a nossa vida. Então, o seu falar seja sempre agradável. Terceira coisa é o cuidado espiritual. Nós somos responsáveis diretos por produzir os nossos familiares, os nossos queridos, no caminho do Senhor. Provérbios 22:6, um texto muito conhecido, diz: instrua a criança, ensine a criança nos objetivos que ela deve caminhar, no caminho de Deus. E ela nunca mais vai conseguir lançar fora aquilo que você ensinou. Algumas pessoas olham para esse texto e falam: eu ensino o que é correto, e ela nunca vai se desviar. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que ela pode até se desviar, porque ela tem livre-arbítrio, ela tem escolha. Mas jogar fora o ensinamento, Lindiara está aqui, ela é médica, né, Lindiara? Você tem um CRM, é isso, Lindiara? Isso. Se por alguma razão alguém tirar esse título dela, eles conseguem. Agora, todo conhecimento, tudo que ela aprendeu na medicina, tem como tirar. Não tem como tirar dela. Tudo que você aprendeu, que foi colocado no seu coração, semeado, principalmente pelo amor, querido, está lá. Então, você que tem filhos, só garanta que você semeia em amor todo dia. Cuida da vida espiritual. Garanta, incentive, leve sua família a experimentar Deus. Leve sua família a viver na dependência de Deus. Esse é um objetivo, é um alvo que nós devemos ter todos os dias. Principalmente começar cedo. Tem gente que quer começar a ensinar os filhos, eles já estão jovens. Que dificuldade! Você passar valores, quando você deixou a infância inteira escorrer sobre os seus dedos, aí você quer consertar na juventude. Não, quando eles são pequenos, nós instruímos, nós levamos eles à escola bíblica discipular. Cadê o pastor Marcos? Não é, pastor Marcos? Não é assim? O pastor Marcos está sorrindo lá atrás. Queridos, tem uma coisa que eu queria que nós aprendêssemos com esse texto. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A primeira coisa é que tem um princípio aí. Tem um princípio estabelecido aí. Esse princípio, ele não é negociado ao coração de Deus.
O cristão é instruído por Paulo a fazer, a praticar, a se agarrar nesse princípio e ter como o seu estilo de vida a prática do cuidado daqueles da sua casa. Quais são as necessidades? Sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais, que a minha família tem e que está ao meu alcance de conceder. Augusto Cury, ele escreve alguma coisa muito interessante. E ele diz assim, em um dos seus livros: se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz, quando chegar em casa, será um ser humano feliz, independente da confusão que está a sua vida profissional. Mas olha o que ele diz: mas se você tiver alegria lá no seu trabalho, conquista, você é um cara reconhecido, lá fora de casa, mas viveu uma guerra na sua família, a infelicidade vai te acompanhar todos os dias. Se tem um lugar que pode me fazer próspero, é a minha família, é a minha casa. Se tem um lugar que produz alegria e contentamento, é a minha casa. Se tem um lugar que vai me ensinar a sofrer por amor, é a minha família, é a minha casa. Sexta-feira à noite, eu e a Márcia fomos ao hospital Pequeno Príncipe visitar a Raquelzinha, que está doente. E ela já estava lá na sexta há 9 dias. E ali, o Senhor trouxe algumas memórias para mim e para a Márcia, de 13 dias que nós passamos com a Mariana com pneumonia naquele hospital. Né? Lembrar, tão tranquilo, até para conversar com aqueles pais, orar com eles, levar a palavra de encorajamento, falar: queridos, o Senhor está cuidando da Raquelzinha. Tanta convicção. E orar, pedir realmente: Deus, restaure a Raquel. Por quê? Porque lá atrás, 13 dias, não foi fácil. Mas não foram 13 dias de falta de esperança. Foram 13 dias com o Senhor. Nós sofremos, pais novos, imaturos, né? Com praticamente um bebê ali, 13 dias dentro de um hospital, é uma doideira, é uma loucura. Mas nós aprendemos dentro da nossa casa aquilo que nós praticamos em todo e qualquer lugar aonde nós vamos. Ser benevolente, né? A escola é a minha casa, é a minha família. Perdoar, o primeiro lugar aonde se aprende o significado dessa palavra é na tua casa. Foi com seus irmãos, com seus pais, é com a sua esposa que você aprende o significado de palavras tão fortes, tão significativas como essa. Querido, um alvo, uma preocupação, algo que nunca deve sair do coração, do nosso coração, é a salvação daqueles da nossa casa, a salvação dos nossos filhos, a salvação dos nossos pais, a salvação daqueles que têm o nosso sobrenome. Atos 11:14 diz, ele vai dizer como você e toda a sua família vão ser salvas. Uma promessa. Imagina a alegria, aquele carcereiro, tendo uma experiência profunda com Deus, aprendendo, sendo restaurado, tinha acabado de testemunhar o poder manifesto de Deus, milagre extraordinário, ele viu com os próprios olhos, o Senhor sacudiu uma cadeia, e ele falou: eu quero servir a esse Deus. Querido, o que não faltava para aquele carcereiro era deuses. Tinha deuses de sobra que os romanos podiam apresentar para eles. Tinha deuses de sobra que os gregos podiam apresentar para aquele carcereiro, mas ele esteve com nada mais, nada menos que o poder do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele teve uma experiência real com o Espírito Santo de Deus naquele lugar, com Jesus Cristo, que sacudiu aquele lugar. Aquele homem se submeteu à soberania, e ele tem o grande privilégio
de ir na casa dele, ele e todos os da casa dele serem batizados, se tornarem cristãos. Um alvo que eu preciso ter na minha casa, na minha família, a salvação dos meus. Pastor, eu já oro há 20 anos por algumas pessoas da minha família. O que é 20 anos para o Senhor? É nada. Continua orando. E quando você chegar no céu, você poder encontrar pessoas que você já na terra deu vontade de desistir. Ah, esse eu não oro, eu cansei de orar por esse infeliz. Né? Quem já falou isso, confessa os pecados, agora levanta a mão para mim ver. Ah, o Senhor vai mexer nesse lugar aqui, porque está tendo confissão de pecado em público assim, quando tem esse avivamento, né? João 8,35 diz, o escravo, ele não fica sempre com a família, mas o filho sempre vai fazer parte da família. Nós mudamos, nós viajamos, nós conhecemos pessoas. Hoje eu tive num evento à tarde, eu conheci ali umas 9 ou 10 pessoas que eu nunca vi na vida. Hoje eu pude conversar com aquelas pessoas, pude compartilhar daquilo que eu creio com aquelas pessoas ali num almoço. São pessoas que eu conheci, de repente algumas nem vou vê-las novamente, elas passam. Pessoas que você conviveu na sua infância, vizinhos que você até gostaria de saber aonde anda, onde eles estão. Tinha uma vizinha tão gente boa, tinha vizinhos à direita ali que eram tão especiais. Lembra daquela senhora? Passou. Mas a sua família, você pode ir para onde você quiser. Seus irmãos, seus pais, seus filhos, vão ser sempre seus filhos. Onde estão seus filhos? Meus filhos estão na Irlanda. Onde estão seus filhos? Estão na Alemanha. Deixou de ser filho? Estão nos Estados Unidos, Neide. Onde estão seus netos, Neide? Nossa família, um bem precioso que o Senhor nos deu. Um bem extraordinário. Um bem para ser zelado, para ser amado, para ser cuidado. Gente para ter sonhos, muitos e muitos sonhos. Gente para fazer você dobrar os seus joelhos, querido, e orar, e clamar, e pedir, e falar, Senhor, mexe, ensina, sacode, dá um tapa na orelha, Senhor. Já fez essa oração também? Uma outra coisa que a gente encontra nesse texto aqui, querido, são promessas do Senhor. Quando Deus ele fala, se alguém tem cuidado dos seus, aqueles da sua casa e da sua família, se você deixou de fazer isso, você negou a fé. Mas se você inverter o texto, você vai falar, se alguém fizer isso, essa pessoa agrada tanto o coração de Deus, essa pessoa faz o que é correto, essa pessoa faz aquilo que em essência Jesus não só ensinou, mas fez. O valor. Você invertendo, você vê que tem promessa. Quando você vai para os mandamentos e você chega no 9º mandamento, se eu não me engano, então você abre lá e conta, vê se é o 9º mandamento, né? Não é o 9º mandamento. Aquele mandamento onde você honra teu pai e tua mãe. Que mandamento é esse? 5º, Ed. 5º mandamento. 9º é o da mentira, né? 9º é o da mentira. Então não vá para o 9º mandamento com relação à sua família. Fica no 5º. 5º mandamento. Diz que você deve honrar quem? Teu pai e tua mãe, a tua casa. Você deve honrar o seu pai e a sua mãe, aqueles que são da sua casa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. O Senhor teu Deus vai te dar longos dias. Ele vai te abençoar. Por quê? Porque você honra a sua família, honra os seus pais.
Esse mandamento é citado por Paulo em Efésios, no capítulo 6. Ele cita esse mandamento. Quando nós pensamos na maneira como devemos tratar os nossos pais, a maneira como nós devemos amá-los, a maneira como nós devemos respeitá-los, a maneira como nós devemos amá-los incondicionalmente, porque esse mandamento é um mandamento que está levando, está desafiando você a fazer isso incondicionalmente. Você fala, pastor, você não conhece meu pai, minha mãe é terrível, meu pai é uma pessoa muito difícil, sofri muito com os meus pais, sofri muito com a minha mãe. E esse mandamento fala, ela continua sendo sua mãe. Se uma mãe não oferecer nada, absolutamente nada para um filho, ela já ofereceu a vida dele. Ele só existe porque essa mãe existe. E porque ela, durante 9 meses, o carregou, o nutriu. E ele se desenvolveu. E passou a ter uma vida e uma história. Apaga tudo de ruim que a sua mãe ou o seu pai lhe fez. E se apegue a isso que eu estou falando. Você já vai ter cura na sua alma, restauração no seu coração. Por qualquer dívida que eles tenham contigo. Qualquer uma. E esse é o coração do cristão. Jamais pagar o mal com o mal. Salmo 27, versículo 3 diz que filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Diz que os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas destas flechas. Quantos filhos você tem? São bênçãos, são flechas. Você tem que cuidar, você tem que zelar. Você tem que se colocar diante de Deus e falar, Pai, misericórdia. Porque não é uma tarefa simples ser pai ou ser mãe. É uma tarefa na qual nós dependemos de Deus e precisamos dele. Só o Senhor para te capacitar e te ensinar a cuidar os seus filhos para que eles possam ser prósperos. E, em especial, espiritualmente prósperos. Dependemos de um Deus que nutre, que nos abençoa. Atos 2, versículo 39 diz, porque a promessa vos diz a respeito de vós e vossos filhos e todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. A promessa de Deus diz respeito, primeiro aos da sua casa, aos da sua família. Terceiro ensinamento que nós tiramos desse texto é que o mandamento, o ensinamento, o direcionamento, o desafio de Deus de cuidar, amar os da nossa casa é inegociável. Deus não para negociar, não tem conversa, não tem justificativa. De repente você falar, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu trabalhei para sustentar os meus filhos. E hoje eles estão aí, perdidos no mundo. Você vai olhar para o Senhor. E o Senhor está balançando a cabeça dele. E o sinal é, não, querido, você errou. Não é essa a palavra. Eu nunca mandei você trabalhar demais por causa dos seus filhos. Ele vai falar para você, eu falei para você que todas as suas necessidades eu ia suprir. E de repente, você está lá, mas Deus, você sabe, tudo que eles precisavam, eles tinham material. A palavra é, você não cuida dos seus, então você é pior. Você não cuida daqueles da sua casa, então você está fazendo uma coisa muito mal. Você não cuida daqueles que eu te dei, Deus está falando, então você está errando. Você está descumprindo o seu propósito. Você está vivendo segundo o teu coração, segundo a carne. Você não está vivendo segundo a palavra, segundo a verdade, segundo os mandamentos, segundo o amor, segundo a razão que vem do trono.
mandamento exige. E ele fala, faça isso para que te vá bem. Faça isso para que você possa sorrir durante toda a sua vida. Faça isso para que você possa ser feliz. Faça isso para você entender e provar de fato o que é prosperidade. Semeia o bem no coração dos seus. E você vai ver como é que vai ser a tua colheita, a tua plantação. Como ela vai ser viçosa, como ela vai ser bonita. Abandona eles. Troca eles pelos títulos. Troca eles pela agenda. Troca eles pela ausência. E você vai chorar. E nós não queremos chorar. Nós queremos sorrir, nós queremos nos alegrar. Nós queremos ver os nossos filhos, ver os da nossa casa passando por lutas, de cabeça erguida, confiante no Senhor, buscando a presença de Deus, resolvendo os seus problemas com os joelhos dobrados. Aprenderam como é que a gente guerreia. A Bíblia diz que as nossas armas não são daqui, materiais, são espirituais. Negar a fé significa não praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Eu nego a fé quando eu deixo de amar. Eu nego a fé quando eu deixo de investir. Eu nego a fé quando eu não coloco, atribuo valores àqueles que de fato têm valores. Eu tomei um café especial há uns dias atrás com os filhos do pastor Avelino. E foi bem interessante. E nós estávamos conversando e lembrando de coisas que o pastor Avelino fazia. Aí, pastor Avelino sempre pegou muito no pé dos pastores aqui da igreja com relação à nossa própria família. Sempre foi uma preocupação dele. E o pastor Avelino, ele exigia isso. Algumas vezes ele já até colocava o pastor para fora aqui, dia de folga. Ele já fez isso comigo. Eu chegar aqui, né? Aí eu entrar e ele perguntar, o que você está fazendo aqui? Hoje não é a tua folga, não é o dia da sua família. Eu vim só para buscar um documento, pastor. Então vamos lá buscar esse documento. Aí ele me acompanhou até o gabinete. Aí eu peguei o documento, ele me acompanhou até o carro. Agora você vai para a sua casa. E ele ainda fazia, sabe o quê? Às vezes ligava para saber se você estava lá com a sua família. Aí nós estávamos conversando sobre essas coisas. E aí eu comentei, ele tinha um sentimento, é como se ele tivesse uma dívida com a família dele. E ele não queria que nós cometêssemos esse tipo de erro. E eu sempre ouvi isso dele. Nós ouvimos, não foi, pastor Roberto? Queridos, aí eu ouvi uma declaração de reconhecimento dos filhos. Aí ele falou assim, o pai trabalhou muito, mas ele nunca nos deixou faltar nada. Ele sempre esteve lá. E quando ele não estava, a mãe estava lá. Eles não tinham esse sentimento. Eles não tinham um sentimento de preocupação que o pastor Avelino levou com ele, para com os filhos. Mas sabe um negócio que você ouve te faz bem? Você ouvir dos filhos, ouvir ali da Ana, da Ruth. Coisa boa, né? Fala assim, nós entendemos todas as vezes que ele estava fora, quanto ele trabalhava pela obra. Queridos, preocupação que a gente deve ter. A preocupação, se tem uma coisa lá no RD que a gente precisa checar, é como é que está o nosso investimento naqueles que são da nossa casa. O Senhor tem promessas para aqueles que cumprem. O Senhor é um Deus que Ele tem por natureza abençoar. Nosso Deus é um Deus de recompensa. Se você faz alguma coisa achando que você não vai ter recompensa, com esse Deus, posso dizer para você, você nunca deve fazer nada buscando a recompensa. Para o seu bem-estar simplesmente. Mas para que o Senhor seja honrado. Quando você entregou o seu dízimo hoje, querido, você deve ter feito isso de coração e falar, eu estou entregando meu dízimo. Eu estou fazendo isso. Porque eu creio na palavra. E eu tenho prazer nesse ato. Agora a recompensa, Deus não negocia. Ele recompensa e acabou.
É da natureza dele recompensar. É da natureza de Deus acrescentar promessa. É da natureza de Deus bater no peito e falar: deixa comigo, que eu cuido. Não andeis ansioso por coisa alguma. Esse Deus tem uma natureza tão diferente da nossa. E nós dependemos tanto da natureza de Deus, agindo sobre a nossa natureza, para que nós possamos de fato abençoar as nossas famílias da maneira como aprendemos com o nosso Deus, como aprendemos com Cristo. Nada pode produzir tanto desgosto e tanta dificuldade do que o abandono. E a palavra de Deus diz: se o teu pai e a tua mãe te abandonar, o que é que Deus fala? Eu não vou te abandonar. Essa é a palavra de Deus que diz que tem pai e mãe que é capaz de abandonar. É possível. E nós devemos observar bem para falar: tem algum vestígio de abandono naquilo que eu estou fazendo, do jeito que eu vivo, no meu relacionamento, no meu casamento? Eu como pai, eu como mãe, eu estou cometendo algum tipo de abandono? Eu não quero isso. Eu quero estar próximo da minha família para cuidar deles. Eu não sou capaz de fazer isso sozinho, e muito menos bem. Com toda a dedicação que eu posso dar à minha família, eu sou incapaz, e eu dependo de Deus, para que eles possam ser abençoados, cuidados, protegidos, respeitados, para que eles cresçam em graça, cresçam em sabedoria. Eu dependo de Deus. Mais perto de Deus, mais eu tenho para oferecer. Mais longe de Deus, menos eu tenho para oferecer. É assim que nós vamos seguindo e vamos prosperando. O importante de tudo isso, queridos, é eu declarar de todo o meu coração que a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, os meus pais, meus irmãos, podem ser fonte de alegria, mesmo com os problemas, as dificuldades e os defeitos que eles têm. A palavra de Deus está garantindo isso. Não sou eu. Tenho dificuldade com a minha filha, com meu filho, pastor. Isso tem me feito chorar tanto. Mas continua lá. Porque lá tem uma mina para o teu coração. O Senhor operando e agindo ali é fonte que vai brotar coisas lindas e maravilhosas. E o justo viverá pela... A esperança é onde nós colocamos os nossos olhos. Nós olhamos para um filho que está dando muito trabalho. E nós acreditamos não no filho, no Deus que nós servimos, que está lá e não saiu de perto, e não deixa de investir, e traz de volta, e traz o equilíbrio. Nós clamamos para que a proteção de Deus, as misericórdias de Deus, estejam com aquele filho, estejam com aquele esposo, aquela esposa que foi embora. E que é difícil para você aceitar que o seu casamento foi destruído. E você continua com o coração cheio de graça, esperando no Senhor, confiando, fazendo a sua parte. Nosso Deus é um Deus de promessa. Queria perguntar para você, querido, como é que está a sua casa? Como é que estão seus filhos? Como é que está a sua esposa, o seu esposo? Que tipo de conversa, que tipo de cuidado você tem oferecido para eles? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Salmo 128 diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todos os homens, grandes nomes que nós temos, personagens extraordinários da Bíblia, nunca faltou luta na casa deles.
Mas quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos, nós vamos ver que nunca faltou o agir, o socorro de Deus na vida daqueles homens. Nunca faltou. Alguns não mereciam de forma alguma a restauração que Deus promoveu. Alguns não mereciam de jeito nenhum o agir de Deus, e nós muitas vezes não merecemos metade do que recebemos de Deus. Jamais seremos merecedores. Como Paulo diz, nós somos miseráveis, dependentes da graça de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus de promessa. Vamos ficar de pé. Vamos terminar esse tempo aqui orando. Querido, nós vamos tocar aquela última música que você tocou. Pode ser Jesus, Filho de Deus? Muda tudo aí. Quando nós olhamos para as nossas lutas e os nossos problemas, as dificuldades que temos na nossa casa, a gente pode ficar assustado. Então é hora de parar de olhar para as dificuldades que você tem na sua casa e olhar para cima, e olhar para a palavra de Deus e para as promessas que tem. Você está disposto a apurar o teu passo com relação à tua família? Você está disposto a andar um pouquinho mais próximo da palavra de Deus? Está disposto a separar um horário no dia aonde você vai começar orando pelos da sua casa, pela sua família, orar pelos seus? Queridos, nós temos nos levantados todos os dias nessa igreja para orar. Oramos pelo Brasil, oramos pelas famílias, oramos pelos ministérios, oramos pela igreja, os missionários. Nós temos clamado ali na oração matinal. Mas eu estou com um desafio para você separar um tempinho do dia, para você orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus irmãos, pela sua mãe, pelo seu pai. Você está disposto a fazer isso? Fala assim: pastor, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. Eu preciso orar mais, eu não posso me esquecer. Coloca aí no seu celular, ele anda atrás, onde você vai ele está. O celular hoje parece sombra, né? Coloca aí, põe no despertador lá. Fala: orar pela minha casa, pela minha família. Aí ele desperta, você fala: opa, não posso me esquecer. Você está disposto a fazer isso? Você precisa fazer isso? Levanta a mão e fala: pastor, eu preciso dar uma apurada no passo, eu preciso ir além. Levanta a mão e fala assim: é isso que eu preciso, eu quero mais, eu quero começar a consagrar os meus filhos, reconsagrar os meus filhos. Quem consagrou os filhos aqui, levanta a mão. Quem consagrou 200 vezes, passou a infância do filho inteiro consagrando, levanta a mão. Hoje é dia desse altar e nós vamos reconsagrar de novo a nossa família. Queria convidar você para vir aqui. Você que quer colocar sua família diante do Senhor, vem aqui, nós vamos cantar aqui juntos. Nós vamos orar, nós vamos entregar, nós vamos abençoar. Você vai vir aqui, você vai citar o nome dos seus filhos, você vai citar o nome da sua esposa, você vai citar o nome da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Sabe aquela pessoa que precisa da tua intercessão? Você vai vir aqui, você vai colocar diante do Senhor essa pessoa. Vem para cá e nós vamos adorar enquanto você vem. Vamos lá. Aleluia, nós vamos consagrar a nossa família. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus,
adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Queridos, às vezes a gente olha para a nossa casa e tem alguma coisa lá que tá latejando, que está refletindo. E eu sei que tem pais aqui que têm chorado pelos seus filhos. Eu sei que tem mães e pais aqui que sofrem muito pela distância dos seus filhos. Pais que sofrem porque os seus filhos foram por caminhos muito tortuosos. Estão fazendo escolhas muito erradas. Eu sei que tem casais aqui passando por lutas. E tem casais na nossa casa, na nossa família. Quem sabe é o casamento dos meus pais que está à deriva. Quem sabe é o casamento dos meus filhos. Você percebe que eles não estão vivendo bem, que a prioridade deles não é mandamento algum, não é a palavra. E agora é hora de você levantar sua voz e apresentar mais uma vez esses nomes para Deus, mas apresentar esses nomes olhando para o Deus que é cheio de bondade e misericórdia pela sua vida e a vida da sua família. Então coloque o nome deles e fala: Pai, tem misericórdia dos meus, tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia dos meus irmãos, Pai, tem misericórdia do meu pai, da minha mãe, tem misericórdia da saúde deles, tem misericórdia do coração, tem misericórdia das escolhas, tem misericórdia dos casamentos que se quebram, Pai. Tem misericórdia da indiferença, Pai, na vida de alguns. Tem misericórdia daqueles que são da minha parentela, mas que por razões tão medíocres, eles não se falam mais, Pai. Saudades daquele tempo onde nós nos reuníamos, mas agora nós não podemos, porque houve um ataque satânico, houve uma discussão tão sem necessidade. Mas hoje nós temos brigas, facções, divisões. Tem misericórdia por aqueles que são escravos de vícios, mas tem o meu sobrenome, Senhor. Tem o meu sobrenome, é da minha casa, da minha parentela. E em nome do Senhor Jesus nós acreditamos que alguma coisa pode acontecer e mudar. Nós não vamos simplesmente achar que as coisas são normais, que o inimigo vem e ele destrói, que o inimigo vem e ele quebra, que o inimigo vem e ele agarra, ele segura, ele leva embora para a drogadição, ele leva embora para a promiscuidade sexual, para o homossexualismo. Pai, nós confiamos em Ti. Querido, nunca deixe de acreditar que o Deus que é testemunha de tudo isso tem poder para mudar essa condição. O impossível não é obra da mão dos homens, mas é obra da mão de Deus. Deus amado, eu sei que o Senhor nos ouve, eu sei que o Senhor produziu tudo que temos de bom e recebemos, toda a vitória, toda a conquista, tudo que nós podemos fazer pelos nossos filhos, nós não temos dúvida alguma que é fruto da sua bondade, da sua misericórdia, que o Senhor estendeu a sua mão e derramou tanta bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor estendeu a sua mão
E o Senhor fez cair chuvas abençoadoras na nossa casa. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus que deu a vida. O Senhor nos fez família. O Senhor nos deu uma família, nos colocou em família. O Senhor nos deu pessoas especiais que nos ensinaram, que nos influenciaram, que nos aconselharam. O Senhor nos deu filhos, e o Senhor trouxe alegria para a nossa casa com os filhos. O Senhor nos permitiu casar, o Senhor nos permitiu tantas coisas. Nós não vamos perder o foco, nós não vamos perder a fé. Nós vamos continuar olhando para cima e lembrando do Deus que nós temos. E nós não vamos desistir. Nós somos soldados, Pai. Nós somos guerreiros. E nós vamos avante. Nós dobramos os nossos joelhos diante da muralha de Jericó. Seja qual for a luta que se apresentar na nossa casa, nós nunca vamos desistir, porque o Senhor é Deus da misericórdia. E eu quero orar pelas famílias aqui da IBB. Eu quero orar por essas mães, por esses pais, por esposos, esposas, por filhos, por irmãos. Eu quero pedir que o Senhor fortaleça esse povo, que o Senhor enche o coração deles de fé. Quero pedir que o Senhor tome conta da mente, Pai. Que o Senhor faça florescer a Tua palavra. Que haja conhecimento bíblico suficiente para produzir verdade todos os dias, para produzir o acreditar, a esperança todos os dias, e para que nós estejamos na posição de quem espera receber do Senhor a vitória. Nós vamos confiar os nossos às Tuas mãos, Pai. Nós vamos acreditar no Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz toda a diferença. Nos dias mais duros que tivermos, nós vamos olhar para cima e lembrar que o nosso Redentor vive. Nos dias mais difíceis da nossa vida, nós vamos continuar exultando e tendo alegria, porque é assim que a Tua palavra nos ensina. Tem misericórdia das famílias, tem misericórdia dos casais. Põe um freio, Jesus, no meio do Teu povo, na maldição chamada divórcio. Põe um freio no meio do Seu povo, na indiferença. Põe um freio no meio do Seu povo, no trabalho excessivo, Pai, na falta de amor, na falta de cuidado, na falta de beijo, na falta de abraço, na distância. Nos aproxima, Pai, como aqueles que são chamados pelo Senhor para amar, para viver o amor, para experimentar o amor, para ser propagador do amor, para constranger com amor. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. E nós vamos confiar ao Senhor todos aqueles que o Senhor nos deu. E nós os consagramos e os reconsagramos no nome precioso do Senhor Jesus. Visita os nossos, Pai, onde quer que Ele esteja agora com o Espírito Santo de Deus. Toca eles, Pai, toca os nossos filhos, toca as nossas filhas, toca os nossos cônjuges, toca, Jesus, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos pais, porque o Senhor é o Deus do toque, é o Deus da restauração. E nós oramos muito agradecidos e oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia.